Olá, minha gente! Você já parou para pensar que talvez, muito provavelmente, você esteja orando de forma errada? Pois é. A verdade é que muitos de nós, em algum momento da nossa vida, oramos de forma equivocada. Mas graças a Deus que Jesus Cristo não apenas nos ensinou como orar corretamente, mas como não orar, a forma errada de se orar. E hoje nós vamos para o Evangelho de Mateus, passear um pouco por esse ensino, caminhar por esse ensino que se encontra no Sermão do Monte, que é um sermão que o Senhor Jesus fez para os seus discípulos, para os filhos de Deus. Lembrando que filhos são aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo, né? Todos nós somos criaturas, mas os filhos de Deus são aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo, aqueles que ele predestinou para ser filhos adotados por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dentro desse ensino do Sermão do Monte, nós encontraremos o ensino sobre oração. E a partir do verso 5, no capítulo 6, a partir do verso 5, ele vai nos orientar como não orar de forma errada. E ele diz assim no verso 5, nós vamos passear dos versos 5, 6 e 7. E ele diz assim, que quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos pelos outros. O que ele está querendo dizer aqui é que não pode orar em pé ou nas praças. Ele está falando de uma posição do corpo, tem que estar em uma certa posição, e só se eu estiver naquele jeito, naquela posição específica, é que tá ok? Não, ele não está falando sobre posição do corpo, tá, gente? Nem em orações públicas. Ele está falando aqui sobre ser vistos pelos outros. Reparem na preposição para. Quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Para quê? Os hipócritas gostam de orar para quê? Para serem vistos pelos outros. Então, a crítica de Jesus aqui não é a postura, mas a ostentação por trás da oração, né? E aqui é hipócritas, né? É essa ideia mesmo de performance, tá? A ideia de palco. Então, essas pessoas que querem ser vistas já receberam a sua recompensa, já receberam o seu aplauso. E nós vemos que não é essa questão de postura não é o que se trata aqui. Porque em uma parábola que Jesus conta sobre o fariseu e o publicano, dois homens, um religioso e um pecador, sobem ao templo para orar. E os israelitas oravam em pé, com as mãos levantadas e os olhos e olhando para cima. E esses dois homens sobem ao templo para orar. Porém, um dos homens, o pecador, não ousa nem olhar para o céu, enquanto o outro, o fariseu, ele ora de si para si mesmo. Ele se coloca em um lugar de justo e coloca Deus em um lugar de devedor. E ali ele expõe as suas boas obras, o seu catálogo de virtudes, enfim, e coloca Deus ali em um lugar de devedor. E ele despreza o outro, né? O outro era o pecador, e ele despreza o outro em seu coração. Se exalta a si mesmo, uma oração egoísta, enquanto despreza o outro reconhece quem ele é. Um necessitado da glória de Deus, um necessitado da graça de Deus, um necessitado da misericórdia de Deus. Reconhece a sua pecaminosidade, o seu estado de pecado e não ousa nem olhar para os céus. Os dois estão em pé. Então, Jesus não está aqui falando sobre postura do corpo, mas a postura do coração. O que é relevante aqui é sobre o nosso coração, como ele se encontra diante de Deus quando nós oramos. Então, ele não critica a postura e sim a ostentação por trás da oração, por trás daquele ato. E Jesus também aqui não condenou a oração pública, tá? Jesus orou publicamente, ele não está falando sobre orar especificamente em uma praça ou em um lugar público, ele não está falando sobre isso, mas ele está falando sobre a motivação do coração, tá bom?
a pretensiosa exibição, essa ideia mesmo de palco, de performance, de apresentação, ora aqui para ser visto pelos homens de forma bonita. E quantas vezes oramos assim, né, preocupados com o que os outros vão pensar, preocupados com a nossa performance, se falamos bonito ou não, para impressionar o outro, para impressionar o próximo. E o Senhor diz aqui que estes já receberam a sua recompensa, né? Já receberam seus aplausos dos homens. Então, esta é a forma errada de se orar. Mas ao orar, entre em seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Aqui Jesus está falando desse momento de intimidade, de comunhão, não do lugar específico, de um cômodo específico. Você pode orar no seu quarto, você pode orar na cozinha, você pode orar no carro, enfim. Mas você precisa ter este contato, ter este relacionamento íntimo com Deus, nesse momento de privacidade, de solitude. Como Jesus, inúmeras vezes, se recolhe para orar ao seu Pai, para falar com o seu Pai e ter esse momento íntimo com o seu Pai. Quantas vezes ele escolheu a solidão para estar com o Pai, na presença do Pai. E assim nós devemos também orar, estar na presença do nosso Deus, nos despir, tirar as máscaras, né? Orar de verdade. Não tentar maquiar, não tentar ter uma postura, não tentar ter uma postura que não condiz com a verdade, né? Quantas das vezes nós vamos orar a Deus e às vezes você tá só o bagaço da laranja. Aí você chega assim e fala, tá tudo bem, Senhor, eu não quero ser chata aqui, não quero ser ingrata. Não, exponha o que você sente. Coloca diante de Deus os seus sentimentos, coloca diante de Deus aquilo que você está pensando, tá bom? É essa oração que Deus se agrada, essa oração de dependência, você se colocar em um lugar de dependência de Deus e crer, exercer a fé, crer na suficiência dEle. E realmente expor, tirar as máscaras, expor, Senhor, eu tô assim, tô pensando isso, eu tô sentindo isso. Me ajuda, Senhor, me ajude na minha incredulidade, como certa feita no Evangelho de Marcos. Um pai de uma criança, né, um doente, chega até Jesus e pede para que Jesus o ajude na sua falta de fé, na incredulidade. Nós devemos ter essa postura também. Senhor, me ajude na minha falta de fé, me ajude na minha falta de confiança, me ajude na minha incredulidade, me faz crer, sabe? E é essa postura que o Senhor espera de nós, sem performance, sem dissimulações, sem máscaras, mas você se expor, se derramar diante de Deus. E no verso 7 ele diz, e orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Que os gentios tinham esse costume de ficar repetindo o nome de seus deuses, né? E nós vemos isso, por exemplo, lá em 1 Reis 18, Elias no Monte Carmelo, quando ele desafiou os discípulos de Baal em relação ao Deus, né? Qual Deus era verdadeiro? E o relato nos diz que os discípulos de Baal ficaram de manhã até meio-dia clamando, Baal, responde, Baal, responde, Baal, responde, até meio-dia. É muito engraçado essa passagem, depois vocês leem. E aí Jesus está dizendo aqui, não orem assim, não orem com esse vazio, com essa repetição robótica, sem emoção, palavras vazias, sabe? Mas medite no que está saindo de sua boca, medite no que está saindo do seu coração. Pense nas palavras, medite, esteja por inteiro ali na presença de Deus, esteja realmente por inteiro. Pense, raciocine, não fique ali repetindo palavras vazias. E aqui também Jesus não está falando sobre repetições, até porque ele também repete, né? Lá no Getsemane, quando ele estava orando e angustiado, uma angústia profunda de alma, ele ora ao Pai, e no verso 39, nós vemos em Marcos
14, Jesus ora, né? Ah, papai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E no verso 39, diz que ele orou repetindo as mesmas palavras. Então você vê que não é sobre a repetição, a repetição que expressa a angústia do coração, que expressa a condição da sua alma, mas é aquela repetição robótica, vazia. Essa repetição que é sem meditação. E é isso que Jesus está combatendo aqui, a repetição irracional e mecânica, tá bom? Deus não quer que você grave uma oração e recite essa oração como os gentios, como os pagãos, mas que você esteja diante dele, consciente, inteiramente, e que busque essa comunhão, assim como Cristo. Tá? Nós devemos orar como o Senhor Jesus, buscar a mesma comunhão com o Pai, a mesma intimidade com o Pai. Então aqui Jesus, ele repete, né, a oração, não são frases vazias, repetitivas, sem sentido algum, mas um clamor que vem da alma, que expressa a angústia do seu coração. E assim nós devemos nos apresentar diante de Deus, por inteiro, sem máscara, sem performance, mas sendo sincero ali, buscando comunhão de fato, buscando relacionamento, porque Deus, ele é um Deus que é pessoal, que se apresentou a nós, revelou a nós, quis um relacionamento conosco. Então nós devemos ter em mente isso, nós não precisamos performar com Deus, nós não precisamos de um teatro, nós não precisamos fingir quem não somos diante de Deus, porque Ele nos conhece, Ele conhece o nosso pensamento antes que ele se forme. Então que nós possamos ter isso em mente, tá bom? E outra forma também de se orar é a oração egoísta, assim como o fariseu, né? A oração que busca se justificar, a oração para se engrandecer e que busca o seu prazer. Lá em Tiago 4,3 diz: pedem, mas não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. E aqui Tiago também não está falando, então a gente não pode orar e pedir nada para o nosso benefício ou para o nosso prazer, para nos beneficiar. Não é isso, tá? Porque lá em Timóteo 6,17, Paulo diz assim: ordenem aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação, para o nosso prazer. Então, o que Jesus está falando aqui do prazer egoísta, o que Tiago está falando aqui do prazer egoísta, tá bom? Mas que nós possamos meditar e pensar no prazer que agrada a Deus, que louva a Deus. Então, uma oração que agrada a Deus é uma oração quando o interesse, o foco, o objetivo é a glória de Deus. Portanto, nós concluímos que orações egoístas, orações interesseiras, vaidosas, sem arrependimento, sem confissão de pecado, sem fé, sem obediência, sem a consciência de dependência de Deus e confiança na sua suficiência, são orações que Deus não ouve, que Deus rejeita. Portanto, que nós possamos orar, meditando no que nós falamos, meditando no que sai do nosso coração, da nossa alma, sem a pretensão de agradar a homens, sem a pretensão de se exibir, sem a pretensão de satisfazer os nossos desejos egoístas, né? Que nós possamos realmente pedir ajuda a Deus, que o Espírito Santo nos ensine a orar, para que nós possamos orar de acordo com a vontade soberana do nosso Deus, para agradar o seu santo nome, para louvor da sua glória, né? Tudo que fazemos que seja para o louvor da sua glória. Então, Jesus aqui está tratando, não é da postura do corpo, nem do lugar onde você ora, mas da motivação do coração. Que possamos guardar essa palavra, que possamos meditar nela e sempre nos apresentar diante de Deus
em oração, porque os discípulos, eles poderiam ter pedido qualquer coisa para Jesus, poderiam ter pedido, ensina Senhor, a nós a andar por cima dos mares, nos ensine a controlar o tempo, nos ensine a trazer mortos à vida. Não, mas eles pediram, nos ensine a orar. E Jesus, antes de ensiná-los a orar de forma correta, faz questão de mostrar a forma como não devemos orar, a forma errada de se orar. E veja, ele dá ênfase aqui na palavra Pai, né? Ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Glória a Deus por isso. Amém. Que nós possamos, de fato, nos derramar diante de Deus. Que essa palavra, que esse devocional, possa ser edificante na sua vida a partir de hoje. E no próximo vídeo nós iremos tratar sobre como orar, tá bom? Ativem o sininho, se inscrevam no canal e curtem esse vídeo se foi edificante para vocês. Isso me ajuda aqui. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante, que esse canal é relevante. E isso é muito bom, né? Para o avanço do reino. E que seja, né, esse portal de bênção na vida das pessoas, tá bom? Que vocês tenham um bom dia e saiam desse vídeo e vão orar, tá bom? Deus abençoe vocês. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau!